Por que não importa aquilo que eu faço? Porque cada vez que eu faço, parece que a minha vida está indo cada vez de mal a pior. Eu escuto pessoas dizendo que eu preciso ter disciplina, que eu preciso focar, que eu preciso isso, que eu preciso aquilo, que eu preciso trabalhar duro, que eu preciso trabalhar depois do trabalho, que eu preciso levantar cedo para poder trabalhar, que eu preciso acordar cedo, que eu preciso isso. E eu confesso que eu já busquei algumas vezes fazer isso, e mesmo fazendo isso, é como se fosse inútil. E parece que a minha vida, cada vez mais, vai de mal a pior. Independente do que eu faça, o quanto eu me esforce, o quanto eu estudo, o quanto eu busco conselhos, ajuda, oro, peço a Deus e parece que é algo que é uma praga. Parece que o meu destino é não conseguir melhorar 1 milímetro sequer da minha vida. Não importa quantas vezes eu trabalho, a quantidade de dinheiro que eu ganho, eu continuo endividado. Não importa o que eu faço para minha mulher, ela nunca está satisfeita. Não importa o que eu faço pelo meu marido, ele nunca está satisfeito, ele nunca está grato. Não importa o que eu faça para os meus filhos, não importa o que eu faça para o meu chefe. Ou seja, não importa o que eu faça. Não existe reconhecimento, não existe melhoria. É como se tudo aquilo que eu estou fazendo fosse completamente insignificante. E diante de tudo isso, é muito difícil eu olhar para mim e conseguir reconhecer algum valor em mim e no que eu faço. Me levando à conclusão de que é muito difícil acreditar que eu possa mudar. Não porque eu não acredito necessariamente que eu não tenha capacidade, mas pelo histórico que eu acumulei, se torna inviável conseguir sair do buraco que eu entrei. Porque muitas das vezes a gente compara a projeção da nossa vida com a quantidade de resultados negativos que tivemos no passado. Utilizamos o passado ou um evento de fracasso temporário, uma derrota temporária, como uma direção que determina aquilo que eu sou capaz, o esforço que eu faço. É como se tudo que eu sonho, desejo, cada vez que eu penso nisso, parece que isso fica mais longe de mim. Isso mais se afasta do que se aproxima essa realidade. Você já passou por isso? Você já pensou sobre isso? Você se identifica com alguma dessas coisas que eu disse aqui? Se sim, esse vídeo é pra você. Antes de mais nada, se inscreve aqui, ó. Me ajuda nesse processo, dá o teu like, deixa um comentário aqui. Deixa um comentário só para ajudar no engajamento. Só não precisa me xingar, mas pode deixar um comentário aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar uns motivos que eu, ao longo do tempo estudando, me inclinando para entender o comportamento, para entender o porquê de que muitas das vezes o meu esforço ou a minha força de vontade não me levava a lugar nenhum. Beleza? Existia um homem que estava com muitos problemas no seu casamento. E ele tinha um grande amigo que para ele era uma grande referência a maneira com a qual ele tinha o casamento dele, tratava a esposa dele, lidava com a esposa dele. E ele estava com o casamento, né, arruinado. Então eles se encontraram num belo dia e esse amigo falou assim, olha, cara, meu casamento tá acabando e a minha mulher é muito importante para mim, a minha casa, meus princípios e valores, mas eu não consigo mais ver solução para o que eu tô vivendo. Seria possível você me dar algum tipo de conselho? Algo que eu possa, de certa forma, sei lá, fazer para que eu consiga resgatar alguma coisa dentro dessa relação? Então esse amigo vira para ele e diz assim, bom, eu acredito que se você começar a ajudar ela nas questões domésticas, nas questões de casa, contribuir com alguma coisa, ajudar ela, né, em alguma atividade, ter essa contribuição, pode ser que as coisas comecem a mudar, porque a mulher ela vai ter essa sensibilidade de conseguir perceber que algo está mudando, que ele está se importando com determinadas coisas que é importante para ela também. Certo? E às vezes as pessoas dizem assim, mas aí eu vou me importar com o que é importante para ela e eu,
Esse é o problema. Muitas das vezes a gente não consegue chegar aonde desejamos porque a gente está sempre pensando: e o que eu ganho com isso? Talvez o principal valor da vida não está somente naquilo que eu vou ganhar, mas naquilo que eu posso proporcionar a alguém. Qual seria a sua maior satisfação de prazer? Você ganhar um presente ou você poder presentear uma pessoa com algo assim? Presentear a tua mãe, presentear um filho, uma pessoa que te ajudou, de uma forma assim, uma casa. Qual é o grau de satisfação que você vai ter, de alegria? Se realmente isso tiver um sentido e um valor para você muito grande, certamente a tua alegria maior vai ser você conseguir realizar algo para alguém que muitas das vezes talvez essa pessoa não conseguiria. Talvez fazer com que a pessoa tenha um sorriso que se você não existisse ela não iria conseguir sorrir daquela maneira. Entende? Então, não pensa sobre isso, né? Porque esse foi um conselho sábio. Começa a ajudar, a se importar, a contribuir de alguma forma. Semanas se passaram, eles se reencontraram de novo. E aí, o amigo falou assim, e aí, cara, como é que foi? Como é que tá lá no casamento e tal? Como é que foi as coisas? Você fez o que eu falei? E aí, como é que foi? Ele falou, cara, eu fiz exatamente tudo que você disse que era pra fazer. Exatamente. Exatamente, eu segui o que você falou. E não melhorou absolutamente nada. Ou seja, isso não funciona, cara. Eu não acredito que isso é algo que fez o seu casamento ser do jeito que você é, porque isso não funciona. Porque eu fiz exatamente e não deu certo, sendo bem honesto. Então o amigo vira pra ele e diz assim, nossa, interessante, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você sentiu quando você estava fazendo aquelas coisas? E ele disse, cara, sendo bem honesto, eu me senti péssimo, eu me senti horrível, eu me senti ridículo. Porque de onde eu venho, homens não lavam louça, não ajudam a lavar roupa. Homem não faz esse tipo de coisa. Então o amigo falou, bem, veja, o problema não está na atividade. O problema não está no que você fez e ela não reconheceu. O problema está nos seus valores. E se o problema está no seu valor e você fez por uma questão de obrigação, as pessoas sentem isso. O problema não está no que você está fazendo. O problema está no valor que aquilo que você está fazendo tem. O nosso maior erro é estar fazendo o que queremos, sendo completamente distorcidos ou congruentes com os nossos valores. O maior erro está nisso. O maior erro está em fazer o que queremos com os valores distorcidos. Olha, eu estou fazendo isso daqui, mas eu me sinto horrível fazendo isso daqui. Eu estou fazendo isso daqui, mas eu não acredito que isso aqui vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo, porque você já determinou. Então a energia que você vai colocar é essa. Então, quanto aquilo que nós desejamos, quanto aquilo que nós queremos, quanto que aquilo almejamos na nossa vida, o quão isso não for extremamente importante para você, o suficiente para que você... Ou seja, se isso não for muito importante, muito desejado para você, da maneira que você, tipo, é irrecusável, é uma promessa irresistível. Enquanto o teu desejo por aquilo não for maior ao ponto de você se sentir um ridículo de não fazer aquilo, enquanto o valor do teu casamento, o valor da tua carreira, o valor de você como pessoa não for tão prioridade, tão importante, não haverá absolutamente nada que você faça que mudará esse estado. Não adianta levantar às 5 horas da manhã, não adianta se esforçar para ter disciplina, não adianta. Porque você vai ser aquela clássica pessoa que está fazendo a mesma coisa durante tantos anos e não consegue nada. Você vai ser aquela pessoa que está fazendo ritos, indo na igreja, orando, sei lá,
trabalhando numa empresa, fazendo a mesma coisa e mesmo assim não ter valor, não ter reconhecimento, não ter promoção, não ter aquilo que você deseja. Porque o teu valor está completamente distorcido, porque você não está ali para fazer o seu melhor. Você está ali de maneira interesseira para ter algo. E não para que você possa ser aquele algo. Quando os nossos valores eles estão distorcidos, você entende que, por exemplo, não basta eu querer ser rico, não basta eu querer ser milionário, se o meu valor está em ficar dormindo. Se o meu valor, o meu interesse está em ser um consumidor. Como que eu quero ficar rico se o meu valor é ficar deitado? Como? Como que eu quero fazer alguma coisa? Como que eu quero conquistar alguma coisa? Se eu quero ter sucesso, eu quero ser uma pessoa reconhecida, eu quero ser uma pessoa importante, eu quero ser uma pessoa que conquista, que tem uma casa XYZ. Como que eu quero tanto isso se o meu valor ele está distorcido? Porque eu quero isso, mas eu estou bebendo, eu estou saindo, eu estou me divertindo, eu estou fazendo outras coisas. Então você não quer tanto assim. Não adianta você dizer que algo é importante para você e se comportar completamente incoerente com aquilo que você está falando. Eu não tenho como ter a possibilidade de conseguir alguma coisa na minha vida agindo de maneira incongruente aquilo que eu quero. Não existe a possibilidade de eu querer, sei lá, passar um concurso público sem estudar, sem me dedicar, sem me esforçar, sem... Não. Agora, quando aquilo ali for algo irresistível, importante, prioritário na minha vida, as coisas acontecem. Quer ver só? Imagina que você está aí com um projeto engavetado. Algo que você vem querendo fazer há muito tempo. Ah, eu quero empreender, eu quero emagrecer, eu quero ir para academia, eu quero me alimentar melhor, eu já determinei que eu quero perder tantos quilos, eu quero economizar, eu quero fazer não sei o que das dívidas, eu quero... Enfim, imagina qualquer coisa que você desejou. Imaginou? Ótimo. Agora imagina que eu pego uma pessoa que é importante para você. Um filho, uma mãe, um tio, uma avó, alguém que é importante para você, marido, mulher, eu pego essa pessoa e coloco na mala do carro e te ligo. E falo, olha, você tem X tempo, você tem 30 dias para perder 6 quilos, 7 quilos, 8 quilos. Se você, nesse período, não perder, você nunca mais vai ver essa pessoa que é importante para você. Ou seja, a vida dessa pessoa está dependendo de você perder 6, 7, 8, 10 quilos em 30 dias. Você vai perder ou não a quantidade de quilos que você precisa? Porque agora você tem um motivo, um valor. E aí esse esforço que você precisa fazer, ele já não é mais tão grande quanto você pensou. Porque o valor que aquela pessoa tem pra você é infinitamente maior do que o esforço que você precisa fazer. A dieta, a caminhada, o treino de musculação. Você vai treinar 3 vezes ao dia. Você vai pensar nisso todos os dias. O teu foco vai estar direcionado para isso. Por quê? Porque você tem um objetivo. Agora, por que você precisa perder alguém para você fazer o que você precisa fazer? Porque você não está botando valor naquilo. Não adianta dizer que você valoriza teu casamento se você não se comporta como uma pessoa que valoriza. Não adianta você valorizar ter um nome limpo se você gasta mais do que ganha. Não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa equilibrada, que quando eu estou com falta de dinheiro, eu sou um outro tipo de ser humano. Ou seja, o dinheiro, ele é mais importante do que a sua própria vida.
Não adianta você ler livro, não adianta você fazer curso, não adianta você fazer treinamento, não adianta. Porque se você aplicar mesmo aquilo que as pessoas estão dizendo que você tem que fazer, foco, disciplina, estudar, acordar cedo, comer bem, fazer não sei o quê, se você aplicar tudo isso, não vai acontecer. Porque os valores, a atribuição, a recompensa está distorcida. E aí você vai fazer de qualquer maneira. Você vai fazer por mera pressão. Você vai fazer por mera comodismo. E não porque aquilo é o correto a ser feito. Se os seus valores não estiverem completamente alinhados a algo que é irresistível para você, ao ponto de você se sentir um idiota, de não estar fazendo tudo que você pode para chegar lá, isso não vai acontecer. Porque você não está vendo uma recompensa maravilhosa. Uma recompensa maravilhosa ao ponto de você passar por cima de qualquer coisa, de tudo que se opõe a conquistar aquilo. O medo, a necessidade de aprovação, a covardia. Se não for suficientemente gigantesco o valor que você aplica àquela coisa, você não vai conseguir. Muitas das vezes a gente só valoriza quando não tem. Qual é o valor da tua saúde hoje? Nenhum. Agora, qual é o valor da tua saúde quando você está doente? Qual é o valor da tua casa, do teu casamento, das tuas finanças, do teu projeto, da tua carreira? Qual que é o valor? O quanto isso representa para você? Ao ponto de você acordar com aquilo na cabeça o tempo inteiro. E saber que quando você vencer, muitas outras pessoas vão vencer. Muitas das vezes não é ausência de esforço, não é ausência de querência. É o valor. Por isso que a gente percebe que existem muitas pessoas fogo de palha. Eu começo, mas paro. Eu vivo no efeito sanfona em tudo na minha vida. Efeito sanfona nas minhas finanças, efeito sanfona no meu corpo, efeito sanfona na minha carreira, que é o quê? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você não consegue entrar no trilho. E aí você percebe, cara, eu faço tudo, mas parece que é completamente irrelevante. Porque fazer tudo não é o suficiente se seus valores e princípios estão completamente distorcidos. Enquanto você não entender, por exemplo, no caso desse homem, que a mulher dele é mais importante do que qualquer prato, e fazer aquilo é mais importante para poder manter e preservar aquilo que ele tem, o casamento e a relação que ele tem, do que ele acreditar que homem não serve para aquilo dali. Muitas das vezes, não é a ausência do fazer, é a ausência do valor. Se você não vê valor nas coisas, se você não vê valor nas pessoas, se você não vê valor no que você faz, você sempre vai se diminuir. Sempre. Um exemplo? Uma pessoa que tem um trabalho, se você lá e fala assim, qual que é o valor do seu trabalho? A pessoa não sabe dar o preço. Porque ela não consegue reconhecer o valor do que ela faz. Ela fala, não, vê aí, quanto que você acha? Ou ela sempre vai jogar abaixo daquilo que realmente vale. Por quê? Porque é o medo de colocar o preço que ela acredita que vale e não vender e ela ter a sensação que fracassou. E colocar o preço para baixo e não vender, ela fala assim, talvez não tenha ficado tão bom assim não. Talvez eu não seja tão bom nisso não. Porque a gente vai buscar sempre um argumento de defesa para justificar a nossa permanência nesse tipo de comportamento. Porque não queremos reconhecer o valor das coisas. Eu falo para os meus filhos, quando a gente não tem a capacidade de valorizar e cuidar e zelar pelo que a gente tem, a gente nunca vai estar pronto para ter o próximo. Como que uma pessoa endividada vai conseguir acordar amanhã rica? Aquilo vai só afundar mais a vida dela. Porque muitas das vezes os problemas financeiros não são por falta de dinheiro.
O problema que você está passando hoje, seja ele qual for, não é o verdadeiro problema. O problema que você está vivendo hoje é a consequência de um problema maior ainda que você não se deu conta. O problema não é a dívida. O problema é a minha relação com o dinheiro. O que o dinheiro representa para mim. O que eu estou fazendo. Eu não estou com um problema no meu casamento. Não estou. O meu problema não é a minha esposa, o meu problema não é o meu marido. É assim que você tem que pensar. O problema é o valor que eu estou atribuindo a isso. E entender a responsabilidade da tua parte ali. Mas não, as pessoas querem estar o quê? Certo. Eu quero estar certo, eu quero estar com razão, eu não quero admitir isso. Por quê? Porque é muito duro. É muito duro eu ter que olhar pra mim e dizer que, olha, talvez eu não fiz o que precisava ser feito. Ou você fez. Se empenhou, foi lá, lavou a louça. Mas você fez de uma maneira que você não acreditava. Igual quando você determina um trabalho pra alguém, essa pessoa fala assim, olha, eu acho que isso não vai dar certo não, eu vou tentar fazer aqui, mas ó, acho que não vai dar certo não, pronto, acabou. Ela não tem energia pra poder buscar outros caminhos e possibilidades, porque ela já disse que não tem como. Assim como um homem pensa em sua mente, assim ele é. O imperador de Roma, Marco Aurélio, ele dizia que o homem é aquilo que os seus pensamentos fazem nele. Você é o seu pensamento. Se eu estou pensando que não tem como, eu não vou me esforçar. Porque o teu cérebro ele entende que é inútil, você vai perder tempo então. Por que perder tempo? Com uma tarefa que é exaustante, vai me exaurir e gastar energia à toa. Para que eu vou buscar me relacionar novamente, ir para academia novamente, fazer dieta nova? Porque eu vivo nesse ciclo de auto-engano. Qual é o valor das coisas para você? Qual é o sentido disso? Enquanto você não conseguir alinhar esses 3 pontos, os seus motivos. O que são os seus motivos? Eu preciso de um motivo real. Um motivo realmente desejável. Muitas pessoas vencem porque, por exemplo, cara, o meu motivo de vencer é porque eu preciso ter tal coisa para poder fazer tal coisa para uma pessoa que é importante, para um filho. Imagina que teu filho está precisando de um remédio e você não tem um dinheiro. Isso é um puta motivo para você fazer qualquer coisa. Você vai vender, você vai fazer qualquer coisa, você vai pedir, você vai bater. A tua vergonha vai embora. Porque agora você tem um motivo. Agora você tem um motivo. Por isso que eu não acredito nessa questão de disciplina, de foco, de constância. Não acredito. Isso é ilusão. A disciplina, o foco, a constância vai nascer quando tem um motivo. Quer ver você ter disciplina? Encontre algo que você gosta de fazer. Não é falta de disciplina. Por quê? Porque todas as pessoas são extremamente disciplinadas. Como assim, Vinícius? Se você olhar, a maioria dos brasileiros que trabalham em empresas, em mercados, seja lá o que for, eles levantam todos os dias no mesmo horário, vão para o trabalho, cumprem o expediente e voltam para casa de maneira disciplinada. Levantam todos os dias para fazer um trabalho que não gostam, para ganhar um dinheiro que não é justo para eles, para a capacidade que eles têm de se desenvolver. Isso não é ser disciplinado? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que ser pobre exige mais disciplina do que ser rico. Por que, Vinícius? Porque a disciplina de você fazer a mesma coisa, mesmo que aquilo dali não esteja alinhado com os teus valores e teus objetivos, é muito mais cômodo. Porque existe a sensação de segurança e eu não preciso me jogar na sabedoria do desconhecido. Se você não tem um motivo, se os seus valores não estão alinhados com o seu motivo, certamente, e se seus desejos não estiverem alinhados, você vai certamente errar. E é por isso que a sua vida vai de mal a pior. Porque os seus desejos, os seus motivos e os seus valores estão desalinhados. Não existe um alinhamento, não existe uma congruência.
Eu penso uma coisa, eu sinto outra e faço outra. Já aconteceu isso com você? Eu penso uma coisa, eu sinto que eu não deveria fazer, mas mesmo assim eu faço. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Porque os seus valores não estão compatíveis com as suas emoções, com os seus sentimentos. E aí as suas ações, elas são incongruentes ou até mesmo contrário. A nossa vida vai de mal a pior. Não é porque eu preciso de alguma coisa, eu preciso de disciplina, acordar cedo, tomar banho gelado. Não. Isso está acontecendo porque os meus valores estão distorcidos completamente. Qual é o valor que você... Um exercício. Qual o valor que você atribui ao casamento? Qual é o valor que você atribui às finanças? Qual é o valor? O que está no centro da tua vida? Porque se você colocar o centro da tua vida, o dinheiro, a ausência dele vai fazer o quê? Te desestabilizar. Se você colocar como centro da tua vida o teu casamento, o que vai acontecer? Você vai ser refém da dependência emocional do quão estável está o seu casamento. Se há um desequilíbrio, você se desequilibra. Ou seja, o valor central da sua vida tem que ser os seus motivos, os seus desejos, alinhado aos seus valores, do que você acredita que é o que tem que ser feito, independente do que está acontecendo. Eu acredito que para gerir o meu dinheiro eu tenho que fazer isso, independente se eu estou endividado. Eu acredito que o meu casamento precisa ser dessa forma, independente se o humor está diferente, se eu não tenho o que eu quero. Eu não estou fazendo esperando algo em troca. Eu estou fazendo porque os meus princípios e valores dizem que isso é mais importante. Vou te dar um exemplo. Eu postei um vídeo recentemente, num outro canal que eu tenho, no Instagram, reagindo a um procedimento cirúrgico. E aí uma pessoa entrou em contato comigo e pediu para que tirasse o vídeo, que ela tinha se sentido muito ofendida, que ela tinha aparecido no vídeo. Só que, nesse vídeo, eu não falei dessa pessoa. Eu não comentei essa pessoa. Ela só apareceu, mas assim, meio segundo no vídeo. Meio segundo, literalmente. Eu não falei dela, zero. Eu estava falando sobre o que um outro profissional estava fazendo numa cirurgia, que aquilo ali era a forma de como não deve ser feito. Era isso. E aí ela me mandou mensagem dizendo que ela ficou extremamente ofendida, que ela estava passando por muitas... O pessoal estava fazendo muita fofoca, ridicularizando, que ela tinha trabalhado muito para poder chegar onde ela chegou, e que aquele vídeo estava denegrindo a imagem dela, e tal. Só que não estava. O vídeo não estava denegrindo a imagem dela. Isso é um vídeo público, não é um vídeo privado, é um vídeo que está tendo... é de domínio público, tá assim, acessível para qualquer pessoa. Eu não peguei algo que era privado daquela pessoa. Eu não feri os direitos dela. Não feri. Porque era um vídeo público. Público. Só que quando ela me mandou a mensagem, ela disse que ela estava se sentindo mal, se sentindo ofendida com aquilo, se sentindo, enfim, ridicularizada, porque ela tinha batalhado para chegar onde ela chegou. Eu expliquei para ela, falei, olha, talvez você não tenha assistido o vídeo e tudo mais. Eu expliquei para ela. Só que qual foi a minha postura imediatamente? Qual que é o meu princípio e valor? Por exemplo, meu princípio e valor é a Bíblia. E a Bíblia diz assim, ai daquele que vem a ofensa. Ai daquele que provoca, que ofende. Eu disse, eu me recuso ao direito de continuar com esse vídeo ofendendo uma pessoa. Porque o meu princípio e o meu valor é: essa pessoa, a vida dela, é mais importante para mim do que like, visualização e comentário. É o valor. Agora, se o meu valor fosse visualização a qualquer custo, like a qualquer custo, comentário a qualquer custo, eu estava, talvez, pelado para poder chamar atenção, julgando, criticando, apontando e falando coisas negativas sobre as pessoas, porque isso dá audiência.
Ensinar não dá audiência. Instruir não dá audiência. O que dá audiência é o quê? Fofoca. Tragédia. Repare que você clica na maioria dos vídeos que está relacionado a alguma fofoca, alguma notícia, algo catastrofizado. Nunca algo positivo. Clique aqui e aprenda em tantos minutos como você consegue conseguir 40 mil reais por mês. Você, na hora. Clica. Porque a busca está sempre nisso. Agora você não clica num vídeo, né? De tipo assim. Aprenda que você precisa se desenvolver como pessoa. Descubra por que a sua vida está indo de mal a pior. As pessoas vão clicar. Porque isso identifica com a tragédia da vida. Aprenda a beleza da vida. As pessoas não querem muito entender sobre isso. Entende? Não tem muita audiência para isso. Porque as pessoas não... É só você ver, por exemplo, os grandes influenciadores e tudo mais, a quantidade de seguidores que eles têm, o que eles fazem? Porque a gente valoriza muito mais a forma do que o conteúdo, do que a informação. Recentemente eu postei um vídeo, o pessoal falou, é muito difícil conseguir tal coisa. Postei um vídeo de 3 mulheres. Uma foto de 3 mulheres, de notícia. Né? Uma que vende o suor dela. Você não ouviu, não. Ela vende o suor dela. Depois você pode pesquisar no Google, tá lá. Atriz, influenciadora que vende o suor. Outra vende o peido dela. E a outra vende as fezes dela. Mas o fato delas se exibirem com corpos que chamam atenção desperta desejo por as coisas mais estranhas que você pode imaginar. Entende? São os valores. São os valores. E às vezes o teu valor, ele vai ter que estar muito ligado, tipo, eu faço isso mesmo que. Eu faço isso porque isso é o meu valor. Eu faço isso mesmo que não haja reconhecimento, não haja isso, não haja aquilo, não haja... Eu faço mesmo assim, por quê? Porque isso é o que tem que ser feito. Porque se eu for viver uma vida para fazer somente aquilo que eu quero, eu preciso entender que quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. A minha vida, às vezes, está indo de mal a pior, não porque isso é meu destino. Simplesmente pelo fato de que os meus valores estão distorcidos com aquilo que eu quero. Os meus valores, eles estão corrompidos. Os meus valores sobre dinheiro, os meus valores sobre casamento, os meus valores sobre a minha saúde, os meus valores sobre Deus, os meus valores sobre qualquer outra coisa. As pessoas estão sempre prontas para poder criticar alguma coisa de cunho popular, por exemplo, se eu fosse falar sobre política, se eu fosse fazer uma pergunta sobre política, sobre igreja, as pessoas sempre têm uma opinião para isso. As pessoas sempre querem falar sobre isso. Mas as pessoas não querem olhar para si. Entender que, para que eu quero gerar um comentário? Por que essa ideologia tem um valor para mim muito maior ao ponto de eu perder o meu tempo para ficar comentando e discutindo, do que eu pegar um livro e aprender algo novo? É o valor. É o valor. É o valor das coisas. Qual é o valor das coisas que você está fazendo? Imagina que você diz assim, nossa, meu filho é muito importante para mim, a minha família é muito importante para mim. Aí eu te pergunto, eles são muito importantes para você? É muito importante. Entendi. No dia de hoje, você passou quanto tempo com eles? O que você disse para ele hoje, para ela hoje? O que você fez que melhorou a vida dessa pessoa? Porque isso é importante para você, sim ou não? Agora, isso que é importante para você, o quanto você valorizou isso. Porque dizer é muito fácil. Agora, se comportar é muito difícil. Porque falar para parecer ser uma boa pessoa faz com que eu consiga
usar uma máscara para esconder verdadeiramente aquilo que eu sou. Porque eu acredito que existem pessoas que fielmente acreditam que o principal valor deles são isso, mas quando você vê como ele trata, não é desse jeito. Ele fala assim, trabalho igual um miserável, pô, tu acha que não tem um valor pra mim? Não, às vezes o teu filho não precisa só do teu trabalho. Tua mulher talvez não precisa só do teu dinheiro. Teu marido talvez não precisa só que você trabalhe, que tenha dinheiro, que ajude. Não. Não. Então pense isso. Se seus motivos, os seus desejos não estiverem atrelados com o seu valor, não importa o que você faça, não vai acontecer. Fechou? Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, deixa um comentário e até o próximo vídeo.